Olá pessoal, estou aqui para falar com meu amigo e colega médico Alexandre Bezerra, um exímio pianista, estudante da história da medicina. Ele casa tudo isso com maestria. Vamos ficar mais cultos. Eu assisti uma aula dele no Congresso de Neurologia algumas semanas atrás e fiquei maravilhado. Falei, eu tenho que falar com esse meu colega aqui e tenho certeza que depois dessa nossa conversa vai virar mais que um colega, um grande amigo. Olha, acompanhe, se inscreva no canal, acompanhe o canal dele. Muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do nosso canal. E vamos começar aqui. Me fala um pouquinho de você, Alexandre. Quando que começou a sua paixão pela música? Qual foi a sua trajetória? Fala um pouquinho para mim. Eu tenho 3 irmãs, todas tocavam piano, todas pararam de tocar e aí depois de alguns anos eu que comecei a tocar. Eu usava o piano para usar de gol, para tentar acertar a bola no ângulo, sabe? Você tem 3 irmãs mais velhas? Duas mais velhas. E a mais nova que foi minha professora, ela que me ensinou. E eu comecei a tocar piano quando eu tinha 14 anos, eu estava na oitava série. Mas, quando começou já não parei nunca mais, já foi assim uma... Direto, ao longo da faculdade inteira? Uma paixão imediata, quer dizer, da oitava série, o colegial todo. E a faculdade, na faculdade até você para um pouco, né? Nem na época do vestibular, residência, aí tinha que dedicar. Tinha que dedicar. No vestibular ainda assim bastante, no internato, na verdade, que eu meio que diminuí, né? Nunca cheguei a parar, mas eu só diminui bastante. Mas, e desde que eu comecei a estudar o piano, eu também me interessei pelas vidas dos compositores, né? Então, assim, aí fica muito interessante, porque é aquela coisa que eu sempre falo, música clássica é que nem vinho, né? Você precisa conhecer para curtir? Não precisa. Mas quanto mais você conhece, mais você entende diversas nuances e você curte mais, né? E eu tô vendo outro instrumento aqui. Você toca, além do piano... Eu faço aulas de violoncelo, já estudei violino, já estudei canto lírico também, para você ver o grau de insanidade. Canto lírico eu comecei agora, ainda vou fazer uma gravação com o meu professor. Ele está fugindo de mim. Mas Barítono? Ele se classifica como baritenor, entre o barítono e o tenor. Eu nem sabia que tinha essa classificação, mas... Tipo um clássico do domingo, assim, mais ou menos. Ah, é? Tô entrando nesse mundo agora. Tá indo ver. Perfeito. E aí o que acontece? Aí acabou a faculdade, residência, etc e tal. Aí eu comecei a me aprofundar, através até de uma colega de turma, uns livros muito interessantes, que eram bem direcionados para as biografias médicas. Porque você pensa bem, né? Eu me formei em 96, né? Naquela época, a cultura que você tinha era de capa de disco, né? Ou de algum livro específico. A internet estava começando, é isso aí. Não tinha nada disso, né? E aí eu falei, beleza, vou escrever um livro sobre isso. Faz 10 anos que eu estou escrevendo esse livro, mas... não publicou ainda? Não, porque o que acontece? Aí acaba a residência, tudo, depois que eu fiz, né, o doutorado, eu falei, não, eu preciso mudar o formato. E aí eu descobri que tem muita coisinha em literatura médica que debate sobre os compositores. Aí eu falei, não, tem que ser um livro referenciado, um negócio, etc e tal. Então, por isso que o negócio se tornou mais grandioso. E né? você encontrou isso mais no piano, mais no violoncelo, mais no canto, não, piano, em tudo? Piano. O resto eu arranho, né? O violoncelo eu serro, o violino eu arranho e o piano eu ainda toco alguma coisa. Mas aquilo de entrar na cabeça do compositor, principalmente no piano. Principalmente no piano. Não, mas aí sim, porque você entende bastante coisa, né? Canto lírico, você entende bastante coisa baseado na prática que você tem. Então você pelo menos sabe a dificuldade que é. Né? Não que você saiba fazer bem feito, mas a experiência é fantástica. Né? E aí eu criei meu canal, né? Chama... Com a pandemia, né? Ficou todo mundo parando, etc e tal, eu tive a oportunidade de tocar 3 vezes com uma orquestra, que é maravilhosa, que é o FIS, Orquestra Filarmônica de Santo Amaro. E a maestrina, que é a minha amiga, ela um dia me chamou para fazer uma live sobre doenças dos compositores. E aí a live fez lá um certo sucesso, né? E aí... Tá publicada? Depois manda o link aí pra gente... Posso mandar o link, sim. E aí, a partir disso, eu falei, vamos tentar produzir um canal. Aí começamos, né? Só que até fazer tudo mais com a nossa... Não, eu vi a aula dele num congresso de neurologia. Eu sou geriatra, mas sou rato de congresso. Aí me infiltro em tudo. Eu fui no de neurologia esse ano em Santos. Quem estava lá? Doutor Alexandre Bezerra, falando das patologias dos compositores aí Essa história da neurologia foi fantástica, porque se você for ver
a maioria das doenças, né, como eu conversei até na entrevista lá com o Abrão, o Ronaldo, a maioria das doenças acaba sendo neurológica ou psiquiátrica, né, alguma coisa assim, né. E aí o que acontece? Eu fiz lá uma proposta, a gente debate aqui, ali, aqui, etc e tal. Então fiquei lá com um painel que eles têm um tema cultural bem interessante, que cada congresso eles debatem alguma coisa. E aí fiquei lá falando só sobre os compositores lá. E aí tivemos o prazer de nos conhecer lá. Sim. Então Muito foi bom. isso. E você quer dar uma palhinha aí e falar, poxa, deixa a gente um pouquinho mais culto do ponto de vista de piano, né? Falar, esse daqui marcou minha vida, foi a canção que me tocou e depois eu descobri que ele tinha essa doença e por isso teve alguma coisa assim ou não? Teve. Assim, existem dois compositores que são os maiores representantes de como as doenças influenciaram suas obras, né? O maior deles é o Beethoven, né? Porque o Beethoven era surdo, né? Então a gente fala, como pode um compositor, que para muitos, inclusive para mim, o maior de todos, ter sido surdo, né? Sim. E eu particularmente, eu gosto muito sempre gostei muito, né, de Beethoven, Chopin, Liszt e Rachmaninoff, mas assim, então o Beethoven é esse que é o compositor mais rico neste sentido, porque na verdade o que eu faço? Eu tento lançar um olhar clínico sobre algumas peças musicais que foram compostas sob alguma influência de alguma doença. São a minoria, lógico, mas quando elas existem é fantástico. Aí você começa a fazer algumas correlações que, você sabe, nós como médicos conseguimos ter algumas interpretações que o biógrafo normal da vida dos compositores não vai ter, né? A gente enxerga com outros olhos. Enxerga com outros olhos. E como é que você enxerga através dos olhos do Beethoven? Se eu tivesse que me teletransportar para lá, eu conseguiria dizer que ele conseguiu fazer isso sendo surdo. De que maneira? Ele via as partituras, como é que era isso daí na sua cabeça? É que assim, só para deixar bem claro, o Beethoven viveu 57 anos e a surdez dele começou a se manifestar mais ou menos aos 20. Né? Então, é óbvio, a surdez dele não foi congênita, senão realmente aí seria impossível. Né? Mas a formação musical dele já era completa quando ele desenvolveu a surdez. Tá bom. Até os 20 anos já tinha completado sua maestria. Esse pessoal, o pai dele era um pianista frustrado, que acordava ele na pancadaria à noite, porque era um etilista importante, ele morreu disso. Aliás, Beethoven morreu de etilismo também, se você for analisar bem. Então, assim, esse pessoal começava a estudar com 4, 5 anos de idade, né? Então, assim, com 10, 11, eles já tinham sonatas, já tinham alguma coisa. Com 20 anos, eles já eram músicos completos. A partir daí, apenas o desenvolvimento dele como um todo, né? E quando ele começou a escrever as composições dele, aí, quando ele já tinha mais de 20 anos ou foi antes desse período? Muito antes. O Beethoven tem 32 sonatas e 9 sinfonias. Quando ele começou... Só para explicar, qual que é a diferença entre sonata e sinfonia? Pode me tratar como um ignorante completo, não, que é o que eu sou nesse assunto aí. Assim, sonata, existem duas definições de sonata. Né? A definição mais barroca era a música tocada por instrumentos suonari, que são basicamente os instrumentos de corda. Então você tinha sonatas, as peças para canto eram as cantatas, e as peças para teclado, que geralmente era o cravo na época, eram as toccatas. Né? Isso é depois. Mas depois, no classicismo... O piano é um instrumento de corda. Ele é um instrumento de corda percutida, exatamente. Não corda friccionada como o violino. Só que na época do classicismo, Haydn, Mozart, lá para 1750, alguma coisa assim, começou a desenvolver o que a gente chama de forma sonata, que é uma forma musical que é a forma mais complexa de todas as músicas clássicas. São peças em vários movimentos, geralmente 3 movimentos, que remetem ao classicismo da Grécia Antiga. E aí o que acontece? As sonatas acabam sendo a parte mais importante das composições para piano. Só que existe uma coisa chamada forma sonata, ou seja, que é aquela maneira de se desenvolver a música com um tema 1, tema 2, desenvolvimento 1, desenvolvimento, corda, introdução, etc. e tal, em vários movimentos. O segundo movimento, um tom menor, o terceiro uma dança. Quer dizer, é uma forma que pode ser usada para várias coisas. Pode ser para piano
e corda, para quarteto de corda e para a orquestra inteira. Então, para a orquestra inteira, esse mesmo movimento acaba sendo a sinfonia, que é Quando você compõe mais do que a sonata e coloca outros ingredientes ali, é isso? porque assim, do ponto de vista musical é semelhante, mas o que muda é que na sinfonia você tem a orquestra inteira tocando, né? Por isso que é sinfonia, de sinfonos. Né? Então por que o Beethoven te intrigou se ele já tinha composto tudo antes da surdez? Não compôs tudo. Ele compôs das 9 sinfonias que ele compôs, ele já tinha composto 2. Ah, tá bom. Das 32 sonatas, ele tinha composto 16. E lembrando que as primeiras sonatas são as primeiras de quem está se aventurando ali, nem sempre ainda jovem. São as melhores, etc. e tal. Só que aí o que acontece? Lá entre 1800 e 1803, mais ou menos, que foi quando a surdez dele realmente começou a se tornar funcional, na verdade disfuncional, né? Sim. É óbvio. O que acontece? Houve uma mudança na música dele. Só que isso estava junto com uma mudança que já estava em curso, que era a mudança que a gente chama do classicismo para o romantismo. Só que o Beethoven, que é o maior nome desta mudança, ele teve as peças que ele começou a fazer nesta época, você já consegue perceber a influência da surdez de uma maneira muito forte. Qual foi a doença que causou a surdez dele? Provavelmente autoesclerose. Né? Foi nenhuma doença tipo sífilis que pode ter afetado a parte neurológica? Teve um grande defensor, o Maccabi, que achava que pudesse ser sífilis o caso dele, mas é uma hipótese bem menos provável, né, a sífilis. A cognição dele ficou perfeita, né? A cabeça. A cognição dele perfeita. Né? Quer dizer, geralmente quando a sífilis causa surdez, geralmente é a neurosífilis que aí já complicou outras coisas. Mas em princípio é a autoesclerose. Inclusive ele foi autopsiado, né? O crânio dele foi visto por um dos grandes patologistas da história, que é o Rokitansky, que ele foi lá exclusivamente para tentar ver por que ele tinha sido. Então, se você olhar o crânio do Beethoven que está no Museu da Alemanha, tem um corte aqui no osso temporal aqui, que eles fizeram. Só que assim, a autoesclerose foi descrita 70 anos depois que ele morreu, quer dizer, então nem tinha isso daí na hora da autópsia. E eles não tinham, porque essas estruturas são microscópicas. Mas do ponto de vista musical, algumas coisas ficam muito claras. Então, em primeiro lugar, Beethoven aumentou muito a amplitude sonora, né? A sua terceira sinfonia, que é a Heroica, ela é muito mais sonora do que as outras. Inclusive, ele mandou colocar mais instrumentos. O formato da orquestra sinfônica moderno tem muito mais a ver com os instrumentos que Beethoven colocou do que o formato ainda de Mozart. Isso para ele conseguir ouvir provavelmente a própria música. Assim, houve uma expansão musical do ponto de vista de sonoridade, isso é inquestionável. No Você piano, fala de contrastes entre as notas ou intensidade? Não, se você pegar uma sonata de Mozart, o forte de Mozart, vai ser. Você pega lá o Mozart. Isso é forte de Mozart. Certo? Agora, se você pega o forte de Beethoven, é muito mais violento. Pós-surdez. Exato. E essas peças, essas duas sonatas que são a Patética e a Au Revoir, que é essa daqui, que é aquela que começa lenta, por isso que chama Au Revoir. Essas peças foram exatamente na época que a surdez dele começou a ficar mais intensa. Essa é uma canção mais triste, assim, esse início aí, pode ser que ele tivesse afetado. Não, esse em princípio não, era uma sonata que ele dedicou para uma pessoa que ele propôs casamento e levou uma invertida. Não deu muito Julieta, Richard, ele levou uma invertida lá, não deu certo. Então pode ser a depressão também, não pela surdez, mas pela questão amorosa. Do ponto de vista amoroso, a vida dele foi uma série de inconquistas, né? Ele não dava certo. E ele também, aparentemente, era uma pessoa estranha, né? Ele era o famoso gênio louco, sabe? Aquele cara que sabe que é gênio e ele um pouco mais pro louco, talvez. Mas não louco no sentido birutão, assim. Mas assim, a surdez o transformou numa pessoa muito mais irascível do que ele já era. Então, bravo, antissocial, chato, difícil. Ele era uma pessoa difícil de lidar. Que é o que a surdez provoca, né? Isolamento. Ele fica um isolamento, e assim, né, quando ele coloca a carta lá de Reinstadt, né, que é o testamento dele, ele fala, escuta,
Deus me deu tanto talento para música e me privou do prazer de ouvi-la. Quer dizer, quando eu fiz a entrevista com o professor Ricardo Bento falando sobre o Beethoven, ele citou o nome de uma autora célebre que ela fala, olha, tem estudos que mostram a cegueira e a surdez é pior, deprime mais a pessoa, o contato que ela perde com o mundo deprime mais, né? E você estava falando do Alzheimer aí também, são outras conexões que não faz, porque o ouvido fala o tempo inteiro. Não, mas a tolerância da sociedade é muito maior com quem é cego, deficiente visual, do que com quem é surdo. Surdo ninguém aguenta. Exatamente. O cego todo mundo tem pena, do surdo todo mundo tem raiva. Exato. Ninguém tem paciência, tem que gritar, perde a paciência, sai de perto. Então as pessoas surdas elas se isolam totalmente. Elas são muito mais isoladas. Então outras características de Beethoven também são alguns trechos que você percebe que ele não valorizou tanto assim uma beleza melódica que era o clássico da época do Mozart, né? Então os trechos são mais conturbados, né? E o que deixou ele tão famoso? É que a obra dele é fantástica, assim, essas notas contrastadas em intensidade. E foi isso que que te marcou nele também. Por que eu acho que ele é o maior de todos? Desculpa, porque assim, tem várias maneiras de se analisar, mas a gente tenta analisar do ponto de vista mais técnico, né? Porque tem aquela pessoa que fala assim, tem um amigo que é um grande rendeliano, para mim o Handel é o maior, mas na opinião dele, né? Quer dizer, cada um, o Puccini me faz chorar, sei lá, quer dizer, mas vamos tentar analisar do ponto de vista técnico. Quando você pega alguém em qualquer área, medicina, música, física, quando você pega o que era antes e o que era depois, né, a obra, né, o impacto que o cara causou naquela mudou, revolucionou totalmente, você fala, pô, esse cara é um grande gênio. Mudou a história da música. Mudou. E Beethoven fez isso 2 vezes. A primeira vez foi neste trecho, nesta época que eu falei, que ele ampliou a música, ele mudou muito a característica da música, ele deixou a música mais violenta, né, digamos assim também. Mas mais no final da vida dele, ele já teve uma mudança que é já um pouco mais um assunto musical profundo, que é do ponto de vista da harmonia. Então, digamos assim, ele começou a compor peças que tinham trechos que não eram harmonicamente bonitos, assim, não era aquilo que se fazia. Tem um filme dele que é muito interessante, que tem uma copista, que uma hora ela chega e fala, Beethoven, ele falou assim, você copiou minha nota errada. Ele falou, não, que eu acho que você errou. Como assim eu errei? A sinfonia é minha. Mas é que você coloca assim e fica feio. Ele falou assim, quem disse que eu quero que fique bonito? Você entendeu? Ele queria que ficasse tenso o negócio. Então, esta saída da harmonia tonal tradicional, que foi a grande voga do século XVIII, realmente nessa fase ele já estava totalmente... Isso ele já estava surdo fazia mais de 20 anos. Você entendeu? Então, assim, a cabeça dele já operava em outra sintonia, né? Então, isso causou uma segunda mudança na música que outros o seguiram e que gerou a toda a música estranha do século XX. Você consegue exemplificar pra gente esses trechos da música dele, antes da surdez e nesses 2 momentos aí que você citou? Por exemplo, na Sonata ao Lar tem um trecho isso aqui. Isso aqui nunca seria visto em Mozart. Mozart quer dizer, eu errei tudo aqui, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa valorização de trechos assim que não são tão melodiosos assim, mas essa parte mais harmônica é melhor se você ouvir os quartetos tardios de Beethoven, que é na corda, né, nos violinos e tudo mais. Aí você vai perceber que é uma música. Você coloca lá um quarteto de Haydn, né, aquela coisa linda, aquele som agradável, não sei o que lá. Pega uns trechos de quarteto final de Beethoven, meu Deus, assim, é uma loucura de tensão, entendeu? O nível de tensão que Beethoven colocou na música foi sem precedentes. E o antes, você tem um antes dele começar a surdez e o depois, pra gente ver esse contraste aí, pra gente ficar na cabeça? Na própria sonata patética, você pega o terceiro movimento. Esse aí é antes ou depois? Esse é no momento, no durante. Então são peças de transição. Certo? Aí, de repente, ele toca.
uma atenção diferente, que dá isso que não existia na época. Aí ele volta. Você entendeu? Então assim, por isso que eu falo. Essa é a mesma música? É a mesma música, é a mesma Trechos peça. diferentes. Trechos diferentes. Acabei de dar mais uma destruidinha no meu piano, que a gente de vez em quando acontece. Mas esse é o caso do Beethoven. Beethoven é uma vida estudando isso. Ele realmente é um caso muito, muito típico. Agora, existem outros exemplos também que Isso a gente coloca na conta da surdez, eventualmente, né? Na minha visão, sim. Sim. Mas assim. E das desavenças amorosas também. Também. Mas assim, aí quando você conversa, né, quando você lê assim, os musicólogos falando, lógico, existia uma tendência que as músicas fossem assim nessa época. Ele acelerou essa tendência, certamente por causa da surdez dele. Mas isso é um grande exemplo, porque assim, quando você fala doença que influenciou a obra, isso é uma doença orgânica muito forte. Assim como, por exemplo, o outro compositor que eu falei para você, que é o Schumann, né? O Schumann tinha transtorno bipolar. Então, ele tinha os personagens que conversavam entre eles. Século XIX também? Ele é um pouco depois de Beethoven, século XIX também. Mas, do ponto de vista musical, algumas coisas ficam claras. Tem trechos que você percebe que é de um, que é de outro. Lógico, qualquer compositor tem trechos mais tristes, mais felizes, tudo mais. Na hora que o cidadão entra num negócio desse, fica demais. E ele tem um diagnóstico psiquiátrico muito difícil, porque no final da vida dele, ele ficou totalmente em estado de psicose, ele ficou internado numa... Na verdade, até então se chamavam de hospícios, né? Que era onde basicamente eram os casos de neurosífilis, né? Sim, sim. Até o século XX, que acho que se não me engano foi lá para 1912, 1920, que eles começaram a ter obrigatoriedade do FTABS, né, para todo mundo que tivesse internado em instituições psiquiátricas. Mas o que aconteceu com o Schumann foi que o médico que o tratou o considerou como um doente mental, que era uma coisa que na época não se via muito isso, né? Você achava que era um caso meio fundo perdido, porque geralmente era... Não existia ainda a psiquiatria, né? Era a neurologia. Não, era a neurologia que cuidava. E tem outros exemplos clássicos, quer ver? Por exemplo, eu sempre falo aqui. Agora vamos para Schumann ainda? Não, agora é o caso do Chopin, por exemplo. Né? É o que você falou, assim, você estava me fazendo uma pergunta. Como é que você descobre pela música que o cidadão talvez tivesse alguma coisa doente? Você imagina a seguinte situação. Chopin, um imigrante polonês que tentou a vida na capital da música, né, Viena, não deu certo, depois voltou para Paris. Paris que ele realmente aconteceu e se instalou e acabou morrendo por lá, passando o resto da sua vida lá. Em Paris, também estamos no século XIX aí. Chopin nasceu em 1810. E aí Chopin, ele teve um relacionamento que foi assim, um grande amor da vida dele, com uma escritora que chamava Aurore Dupin. Eu falo que se fosse no Brasil ia ser Aurora, né? Mas em francês fica mais chique, Aurore. Mas ela escrevia, só que para que os livros dela fossem aceitos, ela usava um pseudônimo masculino. Então, Jorge Sand, né? Jorge é nome de homem, né? Mas de qualquer jeito era uma pessoa da aristocracia da época, era uma artista conhecida, já tinha sido... Eles usam muito o termo amante naquela época, de uma maneira diferente. A gente seria melhor dizer namorado, né? Ela teve um marido, teve 2 filhos, casou, separou e depois teve uns namorados aqui e ali, mas é que eles falam é que para nós falar amante parece uma relação totalmente extraconjugal, né? Tá. Mas em resumo, ficaram juntos e foram assim um dos casais mais fashion, né, da época, né, em Paris. Do romantismo, em Paris. E aí eles foram passar uma lua de mel num lugar turístico assim absolutamente visitado pela aristocracia da Europa, que eram as ilhas de Maiorca, né? Então você imagina, o cidadão está lá com a mulher que realmente eles se apaixonaram e tudo mais, e ele precisava compor os prelúdios, né? Prelúdios são pequenas peças que ele até que revolucionou isso, que são peças algumas muito curtas, tem 2 linhas de e que ele precisava compor, ele levou para terminar essa composição lá. Então você imagina que teoricamente ele estava boa, né? Então seriam músicas românticas, né? No sentido... Você falou, ele precisava compor. Ele não precisava, ele... Não, precisava. Ele tinha essa...
Não, porque eles são... Ele tinha assim, contratos para cumprir? Tinha contrato, porque assim, eles são compositores, quer dizer, esses caras precisam viver, precisam sustentar, né? E como que eles viviam, né? Até a época do Barroco, quem quebrou um pouco isso foi Mozart. Geralmente eles eram funcionários ou de uma aristocracia ou do clero. Depois que eles começaram a se aventurar e virarem profissionais liberais. Então, do que eles viviam? De concerto, né? As pessoas pagavam para assistir, né? E das suas obras, e de aulas, né? E das suas obras. Então ele chegava lá no editor, olha, eu vou compor isso aqui, o editor adianta tanto, ele compõe, vai lá, e aí vende tanto, aí fica um pouco para um pouco para outro, todo mundo ganha. Então ele já tinha se compromissado a compor. Então ele tinha que compor e estava lá em Maiorca com a amante dele. Amante dele, com quem ele teve 2 filhos e tal. Os 2 filhos foram juntos para a viagem, né? Tá. Aí você imagina músicas assim, por exemplo. Ele levou o piano lá para Maiorca ou ele tinha... Como é que ele fazia? Tinha um piano lá, na verdade a viagem foi tumultuadíssima, né? Tá. Mas tinha um piano lá para ele, que inclusive tem uma história muito engraçada, porque assim, adiantando um pouco, né, já que você perguntou, o Chopin tinha tuberculose, né? Tá. E não sei se você conhece pulmonar, a famosa, a princípio, não sei. Pulmonar. Aquela famosa expressão ouvido de tuberculoso, né? Não sei se você já ouviu isso. Não. Já me perguntaram, ouvido de tuberculoso. O tuberculoso ouve melhor? Não, não é. A expressão ouvido de tuberculoso é que você fica olhando, opa, tem alguém tossindo aqui. Então esse cara pode ser que esteja tuberculose. Você imagina que está no século XIX, não tem cura para a doença, então era uma doença muito prevalente na Europa, muito prevalente, né? Então assim, o cara chegou tossindo lá, não sei o que lá, os caras começaram a expulsar. Ele foi muito mal recebido pelos espanhóis, né? Porque além dele não parar de tossir, ele estava indo lá com uma mulher que não era a esposa dele, com os filhos que não eram dele, ficou não sei o que lá, então teve uma série de problemas. Provavelmente a personalidade dele, por ter o transtorno afetivo bipolar, também não devia ser Não, o bipolar é o Schumann, esse é o Chopin. Então misturei. Esse é o Chopin. Mas aí o que acontece? No fim eles acabaram indo para um convento, que hoje em dia é até uma... Como é que se fala? É um local turístico de lá, de maior convento onde até hoje ainda é visitado. Ainda é visitado. Mas assim, ficaram lá no quarto, lá que tinha um piano lá. Então ele compôs não em Maiorca, ele foi mal recebido e foi pro convento e foi lá. Mas era na ilha. Na ilha. Na ilha de Maiorca. O convento é na ilha. Mas aí é o que eu falo. Chopin foi um dos grandes melodistas da história, né? Então ele compôs melodias lindíssimas, muito famosas, etc e tal. Mas é o que eu falo. Se você está nessa fase da vida que você está, teoricamente, né, numa viagem romântica de casal, você imaginaria músicas com este nível, assim, por exemplo. Música muito bonita, né? Agora, você percebeu... Essa daí ele compôs lá em Maiorca. Agora, você percebeu essa nota aqui? Um pouco mais repetitiva do que talvez? Você percebeu que essa nota se manteve durante toda a melodia? Né? Quer dizer, vou tocar. Insistente. Agora ficou claro. Então agora presta atenção nesse segundo tema aqui. Continua nesse segundo tema, mas mudou o tom, é isso? Mudou o tom, na verdade é uma região, né? Mas é a mesma nota. Mas basicamente o que acontece? Esse período inteiro, que é um dos longos aqui,
ele fica repetindo essa nota o tempo inteiro. Esse prelúdio chama-se A Gota d'Água. Porque o que acontece? Ele estava em Maiorca, só que ele estava muito doente, piorou muito lá, porque, entre outras coisas, não parava de chover. Só que tem outro detalhe, ele não foi para lá só porque ele queria uma viagem romântica, tudo. Ele foi porque ele recebeu recomendação médica, sai de Paris, que está frio, que está úmido, não sei o que lá, vai para lá com uma ilha de sol quente. Beleza, ele chegou lá quente, só que úmido, super abafado e não parava de chover. Então, isso aqui é a representação... piorou a tuberculose. Piorou tanto que ele procurou os 3 médicos da ilha e todos os médicos o desenganaram, falando que ele ia morrer. Então, ele achou que não ia voltar da ilha. Então, essa música chama Gota d'Água, mas assim, se você for ver bem, tem outras, por exemplo, este prelúdio aqui, ó, 2 prelúdios, né? Que é esse aqui que é o número 6. Olha como essa música acaba, né? Porque todo mundo fala assim, por que a música sempre acaba no tchan, 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 né? Mas olha só como essa música... Também compôs lá. Também lá, né? Ó. Acabou. Aí também, bem curtinha, mas teve uma nota também que se repetia aí. Sim, mas o detalhe é o seguinte, a música acabou morrendo. E esse aqui também, veja só, porque Chopin ele também já tinha uma certa melancolia natural dele, né? Mas é o que eu sempre falo, tuberculose é uma doença muito crônica. A gente, hoje em dia a gente nem vê mais tanto a história natural dessas doenças, né? Mas assim, na prática, a pessoa pegava tuberculose, ficava lá 5, 6 anos tossindo, emagrecendo e se esvaindo sangue até que morria, né? Tanto é que também é chamado de consumption, né? Sim. Consumpção, né? E Chopin tem uma história curiosa, que assim, ele começou com sintomas pulmonares quando ele era adolescente. Tanto é que existem suspeitas. Será que ele tinha fibrose cística, deficiência de alfa-1-antitocina, alguma outra coisa assim? Mas na prática, ele provavelmente, o que aconteceu? Ele já era uma pessoa de saúde muito frágil, muito débil. E passou a vida inteira dele sofrendo com isso. Então, de vez em quando estava melhor lá, quando estava umas piadas, fazia desenho, gostava tudo, mas estava sempre nessa, né? E, então, por exemplo, olha esta outra peça também, deste mesmo conjunto. Essas músicas, para você ter ideia, esses 2 produtos foram tocadas no funeral do Chopin. Para você ver o Ele compôs. que ele compôs. Né? Mas ele saiu dessa. Depois Saiu. ele voltou para Paris. Saiu, se curou. voltou para Paris. Não se curou, ele morreu. Sempre tossindo. Sempre tossindo. E aí existe uma outra questão que é curiosa, que a George Sand, né? Ela era muito cuidadora dele. A gente vê muito isso na medicina, né? Você vê na minha área, cabeça e pescoço, está lá o paciente lá, fumou, bebeu a vida inteira, um tumor enorme de linha, não sei o que lá, e a mulher está lá do lado, cuidando, apoiando, não sei o que lá. E no fim, quando eles se separaram, para a saúde dele foi péssimo. Degringolou muito, ainda tentou ir para Londres para fazer uns outros concertos. A gente chama isso na geriatria de insuficiência familiar. Familiar, Até exatamente. hoje isso vale como se fosse uma insuficiência de um órgão. Mas é verdade, né? Sim. Porque Quem não tem um suporte familiar é como se tivesse uma insuficiência cardíaca. exatamente. Então ela dava um suporte muito grande para ele. E ele sofreu muito.
E aí, por exemplo, você pega os grandes nomes do classicismo, do romantismo no piano, né? Tem o Schumann, né, que eu falei, o Chopin, e o outro é o Liszt, né? Então, assim, todo mundo compara muito o Chopin com o Liszt, porque eram as duas maiores figuras, eles eram amigos pessoais, né, se admiravam, né? Só que assim, o estilo musical deles era muito diferente, né? O estilo de Liszt é virtuosístico, muito sonoro, e o Chopin é esse visual mais intimista, assim, né? E o Liszt dava concertos, saía carregado pelo público, considerado o maior pianista provavelmente que já existiu. E o Chopin deu pouquíssimos concertos na vida dele, não gostava, e quando ele dava, as pessoas reclamavam que ele tocava tão baixo. Chopin tem uma fama histórica maior que Liszt. Maior que Liszt. Compôs mais. Liszt se apresentou mais, ele compôs mais. Isso. Na verdade, assim, a obra de Liszt é muito maior que a do Chopin. Nossa. Mas Liszt também viveu muito mais, né? Liszt morreu com mais de 70 anos. Eu até conversei com a Naira sobre Liszt, porque Liszt é um outro exemplo de como a velhice fez mal para ele, como ele sofreu com a velhice depois de um acidente que ele teve, que ele caiu de uma escada, ficou com uma ferida na perna, uns quase 4 meses na perna, lá, e ele degringolou demais a saúde. Era diabético? Em princípio não. Não tinha esse diagnóstico, mas ele tinha insuficiência cardíaca, né? Já estava com edema de membro inferior. Aí não cicatriza nunca. Aí é difícil. Mas, por exemplo, quando você pega o Chopin, o Chopin tem as coisas fortes, né? Tem um forte do Chopin. Né? Então, assim, o Chopin, o forte dele não saía muito disso, entendeu? Agora o Liszt já era um escândalo. Não existe nada na obra de Chopin que tenha esse nível de sonoridade. Isso é uma atividade física tocar o Liszt. Físico, você sai. E, só que aí o que acontece? Né, a gente com olhar clínico, você percebe algumas coisas que parecem óbvias para nós. Liszt era um cidadão alto, mãozona desse tamanho, ele era bonitão, mãozona moderada. Já estou fazendo o diagnóstico aí, mas conclui. E ele era muito vigoroso, teve uma saúde de ferro até os 72 anos praticamente. Então ele era vigoroso, ele era um... Enquanto isso o Chopin é aquele famoso sarcopênico, mirradinho, que não vai, aí vai um pouquinho, aí tosse um pouquinho para lá, não sei o que lá. Não tem como você não ver a música dos dois e perceber esse tipo de coisa. Então por isso que eu falo, isso que eu acho que é o legal do que eu vejo. Sim, essa questão, esse olhar. Você falou, aquela música que marca a gente desde os desenhos animados da nossa infância, que hoje ninguém vê mais, do Pica-Pau, sei lá, a Marcha Fúnebre do Beethoven. Onde é que ela entra nesse contexto? Não, essa Marcha Fúnebre é do Chopin. É do Chopin? Que é Chopin? Essa aqui é do Chopin. Tem uma Marcha Fúnebre do Beethoven também, famosa de uma sinfonia. Mas essa famosona é do Chopin. É do Chopin. E, inclusive, essa Marcha Fúnebre ela não foi composta como as marchas fúnebres costumam ser, que é morreu alguém, compõe a marcha. Ele foi uma criação espontânea da sua sonata número 2, que é uma sonata muito revolucionária. O que acontece assim, Chopin era tão melódico, né? Todo mundo lembra. Quer dizer, Chopin, todo mundo associa muito a essas belíssimas melodias, mas ele foi um grande revolucionário do piano também. Ele fez coisas assim absurdas. Essa sonata número 2, por exemplo, é uma dessas. Mas ele tem esse caráter melancólico que permanece para ele o tempo inteiro. E ele era melancólico. E ele era um paciente cronicamente doente, né?
total sentido. Né? Total Ele viveu sentido. doente. Ficou doente a vida inteira. Viveu doente, né? Você pega, por exemplo, Mozart, que Mozart ele praticamente foi uma criança crescida, né? A sua música é leve, é ligeira, é agradável, não sei o que lá. Aí morreu o pai dele, que foi um grande baque na vida dele. Ele compôs a ópera Dom Giovanni, que é uma ópera muito obscura, muito, muito estranha. E a ópera que ele fez depois é linda só. E a última Conquistador. Né? o Dom Juan. Né? E a última obra dele, que foi o Requiem, né? Quer dizer, todo Requiem tem a sua lacrimosa, né? Que é aquele trecho onde você está, né? Chorando a morte do falecido. Mas assim, nada que ele tenha composto na vida dele é tão tocante, tão sofrido que nem esse lacrimosa, que ele já estava numa fase final de vida, tanto é que ele deixou o Requiem praticamente inacabado, né? No fantástico filme do Amadeus, quem termina é o Salieri, mas na verdade foi um aluno dele, chamado Susmair, que terminou de fazer a parte final do Requiem lá. Então, assim, é por isso que eu falo, alguns não tem nada, mas assim, muitos têm essa questão de doenças mais crônicas, que naquele período realmente o compositor fez uma obra muito diferente do que ele estava acostumado a fazer. E do Schumann, que era bipolar, consegue ver algum traço aí na composição dele, na obra dele? Ele tem, basicamente o que ele tinha era ele alternava os períodos de ansiedade. Com momentos mais angustiados, né? Só com partitura, eu não consigo. Não, tudo bem. Pegar essa, já consegui captar aqui. Mas você vê a emoção na música. Não, é demais. Então, assim, e na verdade, assim, eu falo da música porque é o meu objeto de desejo, mas na escultura, na pintura e mesmo na medicina, o quanto do desenvolvimento não se deu às custas de sofrimento. Médico, né, eu obviamente também gosto de estudar a história da medicina. Nós sabemos muito bem o quanto do nosso desenvolvimento de conhecimento vem às custas de sofrimento. Né? Tentativa e erro, sofrimento, etc. e tal. A pandemia do Covid agora, pelo amor de Deus, escancarou para nós o que é um nível de conhecimento que a comunidade médica adquiriu em 2, 3 anos, perto de outras doenças, o que o pessoal demorava 200 anos para conseguir descobrir. Mas às custas de quanto de sofrimento, né? Quantas vidas perdidas, quantas sequelas deixadas. Então é isso. Então, quando você vê essa parte nos compositores, é muito interessante. E que outros autores que te marcaram? Vamos lá. Tchaikovsky. Clássico. Tchaikovsky é demais. Você separou algumas pra gente aí, mas traça o perfil dele. Perfil médico, vamos lá. O Tchaikovsky, em primeiro século lugar... XIX também? Século XIX. Quase já no século XX que ele morreu. A morte dele, que nem, por exemplo, eu falo, o Schubert, que teria sido um compositor talvez tão grande quanto o Beethoven, se não tivesse morrido com 32 anos, neurocifres, cara, hoje em dia você fala assim, porra, eu dava uma benzetinha pro cara. Tá voltando, viu? Justamente pela ausência de benzetacil no mercado. Antigamente qualquer coisa tomava benzetacil. Pois é. Hoje você não acha. Não acha, tá aumentando os casos de sífilis. A penicilina cristalina eu ouvi dizer que foi descontinuada, né? Por causa de ser muito barata. Só trata internado, não é fácil não. É complicado. Mas eu me lembro de uma aula da professora Ana Escobar da pediatria. Você teve aula com ela também no SCUT? Provavelmente, não estou associando agora, mas deve ter tido. Ela falava, porque nas crianças, né, uma das grandes causas de óbito do mundo são as doenças diarreicas, né? Sim. E ela falava que o cidadão que descobriu aquela bomba de sódio-glicose,
que permitiu fazer o sorinho caseiro, né? A água com... Da cólera. Com sal. Ele falou, aquilo foi uma das coisas que mais salvou vida na história da humanidade. Esse cara deveria ter ganho o prêmio Nobel, mas doença aqui, né? De país menos desenvolvido, não traz tanta coisa, não sei o que lá. Mas assim, cólera, né? Assim, morrer de cólera. Tchaikovsky morreu de cólera, né? Foi isso. Ele morreu de cólera. E aí tinham aquelas coisas absurdas, né? Quer dizer, ninguém não se tinha conhecimento para mim que sou cirurgião, né? Conhecimento de reposição hídrica, né? Nada, né? Inclusive faz sangria lá, pra ver se melhora o cara, não sei o que lá. O rim parou de funcionar, mergulha na banheira. Muito do que os nossos antepassados médicos faziam era efeito placebo, né? E provavelmente tinham mais glamour do que os médicos de hoje. Então, assim, ele faziam muito mais mal do que bem e curavam por efeito placebo. Ele morreu de cólera, só que existe um eterno debate daqueles, né? Existem vários desses debates eternos. Se não teria sido proposital, se não teria sido suicídio, né? Ele contraiu cólera. Eles sabiam que em São Petersburgo, na época, estava tendo uma epidemia que ele só poderia tomar água fervida. E ele tomou uma água não fervida. Então, a história que mais se contou a vida inteira é que ele teria feito isso de propósito. Por que acontece isso? Tchaikovsky era outro cronicamente distímico, ele também não era uma pessoa fácil, ele era um homossexual assumido, mas assim... Naquela época. Só que assumido para ele, no sentido de ele saber que não para a sociedade. Para a sociedade, isso foi um problema eterno. Então, assim, a história que se conta é que ele supostamente teria se suicidado porque teria se envolvido com um soldado que era parente do czar, etc e tal, alguma coisa desse tipo. Tem livros escritos sobre isso, meio bem romanceados, etc e tal. Mas os biógrafos mais atuais, eles questionam muito isso, porque ele estava numa fase boa da vida, ele já tinha ido para os Estados Unidos, ele era paparicado, ele era uma figura nacional, assim, ele era muito reconhecido. Só que aí que pega, por que essa história ainda existe? Porque a tal da sinfonia patética dele, que é do sofrimento, né? Principalmente o último movimento, que é de uma dor, assim, aquela dilacerante, né? O que acontece? Tem muitos, eu já vi depoimentos de maestro que falam, não, eu tenho certeza que isso aqui teria sido a carta de despedida dele, pela própria característica. E você concorda? A música é demais, mas eu não concordo, não. Eu não acho que ele... Não acho que foi despedido. Eu, particularmente, não acho que ele tenha se... Eu acho que foi um acidente, tomou acidentalmente uma água contaminada. Mas o que te faz pensar na música que fala, tá com cara de despedida, isso aqui? Porque geralmente o último movimento de uma sinfonia é um movimento alegre, que acaba, aquela coisa, todo mundo bate palma, tudo. E o último da Sinfonia Patética... Eu não vou saber aqui as notas, mas assim, porque é um movimento de sinfonia. Mas é uma música sofrida, doída, não é uma música... Foi a última composição dele. Foi a última grande sinfonia dele. Mas assim, o que acontece? Ele realmente teve uma vez que ele tentou o suicídio, né? É aquela tentativa meio... Mais para pedido de socorro do que para uma tentativa real. Entrar andando no rio para morrer afogado. Na verdade... Mais para chamar atenção. Na verdade, num rio da Rússia, no inverno, para morrer de pneumonia depois. Quer dizer, Mas por que aconteceu isso? Porque ele teve um casamento de fachada, que não durou 3 meses, né? Então, ele se casou com uma aluna dele, que era apaixonada por ele, e que existem relatos, talvez, de que talvez ela tivesse também algum distúrbio mental, mas assim, para ele viver a vida marital foi tão agonizante, foi tão angustiante. 3 meses depois já entrou no rio. Se não me engano, não foi nem 3 meses depois, ele tentou... Como que veio à tona essa história dele ser homossexual? Tem relatos dele mesmo, o diário dele? Não,
ele tem relatos desde a adolescência. Ele desde que descobriu cedo, assim, sabe? Desde a adolescência. E inclusive ele tem muitas cartas assim, até, como é que se fala? Até de baixaria, assim, sabe? Falando coisas homossexuais. Aquele soldado lá deve ter uma espada, né? Sabe essas coisas assim? Que você não costuma associar muito com o compositor erudito, né? Porque você acha que eles são todos finéis, tudo. Mas imagina, ele teve... isso era bem resolvido para ele. Mas, por exemplo, quando ele teve o casamento, ele falou, eu tenho ojeriza ao corpo da minha mulher, não consigo. Teve essa tentativa de se suicidar, saiu, foi resgatado e tudo, e os próprios médicos falaram, olha, ele tem um colapso mental, ele não pode ver nunca mais a esposa, que é Antonina era o nome dela, né? Então, assim, ele tem uma recomendação médica de não falar mais com a esposa. Tem uma peça que é mais ou menos dessa... Vamos ver na prática. Dessa época, que é a Barcarola. Eu acho interessante essa parte. Essa daí foi no momento que ele estava nesse casamento infeliz? Foi mais ou menos nessa época. Ele não tem uma música específica para esse contexto. Mas esse aqui é mais ou menos dessa época. Né? E aí, se você for analisar bem, quando ele repete o tema, ele coloca uma segunda voz embaixo. É como se fosse um diálogo, preste atenção. Né? Conversando, tem uma melancolia que parece que não se resolve. Isso ele tinha que idade? Mais de tempo. Sabe? Assim, é uma melancolia. Eu falo que que tem um trecho que é um cano do concerto dele, que seria como se fosse um diálogo a duas vozes, mas que no fim é de uma voz só, né? Porque no fim é uma tristeza, porque é um casal que acabou não... E ele faleceu com que idade? O Tchaikovsky tinha perto de 60, em torno de 56, se não me engano. Não tenho muita então, certeza. a tentativa de suicídio por volta dos 30. Essa foi, mas ele recuperou. Recuperou, depois normal, viveu. Tranquilo. E aí, depois a cólera que levou. Aí depois a cólera que levou. E assim, foi uma coisa que assim, o país parou. Durante uma semana, eram assim, os jornais... A gente fala do jornal médico, né? Porque era engraçado quando você pega artigos dessa época, parece é anedótico também, né? Porque eles contam assim, atendi o cidadão aqui que estava tendo isso, ele contou isso, isso aqui. Parecia uma história contada, assim, não tinha nem esse rigor científico, né? Com essa metodologia que a gente escreve hoje. E nos jornais era a mesma coisa. Você percebe que era aquela histeria. O nosso amado Tchaikovsky não melhorou hoje, precisou ser mergulhado na banheira de novo, porque eles achavam que quando o rim parasse,
era mergulhado na banheira. Aí ele mergulhava na banheira, ele aí tira da banheira, põe de volta. E quando realmente veio o falecimento, parou a capital São Petersburgo, parou por dias, multidões na frente da casa dele. Então por isso que eu falo, e alguns... Ele é de São Petersburgo. A parte final da vida dele foi em São Petersburgo, né? Um lugar que eu ainda preciso visitar. Dizem que é uma das cidades mais bonitas do mundo. Lindo, é uma mistura de Viena com Veneza. Vá, é fantástico, lindo. E na época era a capital, né? Quando o Pedro II foi para lá, então era a cidade mais importante da Rússia. Mas é isso daí. Agora, tem outras coisas, viu? Você viu que a gente debateu lá no Congresso a questão do Ravel, que teve a doença, teve a demência, né? Então, uma discussão enorme se o padrão repetitivo do bolero de Ravel era já uma manifestação neurológica ou não. E se ele tinha que idade? O Ravel morreu cedo também, ele não tinha 60. Ele passou os últimos 8 anos dele com uma demência progressiva, né? Isso é bem descrito. Bem descrito. Provavelmente numa fase primária. Era mais relacionado à memória, tinha alucinação? Não, ele não tinha alucinação, ele não perdeu a crítica, ele simplesmente sofreu de uma coisa muito curiosa que o pessoal fala, que ele tinha amusia, né? Ele perdeu a capacidade de fazer música. Mas é que não era uma amusia isolada, ele perdeu a capacidade de várias coisas, no final ele não conseguia escrever direito, ele não conseguia... Então eu falo, ele fala assim, eu ouço a música na minha cabeça, mas eu não consigo passar para o papel, né? Quer dizer, provavelmente era algum distúrbio de linguagem, podia ser uma variante de Alzheimer que a gente chama hoje. São essas coisas, né? Uma frontotemporal, uma variante temporal da demência frontotemporal. Que começa a idade mais precoce. Mais precoce, né? E ele acabou sendo submetido a um procedimento neurocirúrgico, né? Meio que uma craniotomia exploradora, mas também uma coisa que hoje em dia não existe mais, né? Que era aquela ventriculografia, né? Que eles faziam, mas basicamente... Isso também que ano? Já no século XX. Século XX, já. Isso foi lá para 1937, alguma coisa assim, preciso checar. Mas assim, foi para um neurocirurgião francês, famoso, etc e tal. Mas assim, no fim não descobriram nada e não iriam ter descoberto mesmo. E hoje ficam aí várias coisas. Mas se você olhar na música dele, algumas passagens você chega e fala assim, isso aqui pode ser... que é a parte mais orquestral de peça com orquestra. Agora eu pergunto, Alexandre, para você, quando você está com alguma emoção na cabeça, uma vontade de espairecer, alegre, triste, agitado, com insônia, qual que é a música que te vem na cabeça em determinada situação? Você já consegue identificar isso daí em você? Qual que te relaxa, qual que te joga para cima, qual que te dá sono? Qual que te deprime? Você consegue fazer do piano a sua terapia nesse sentido? Vamos lá, hein? Tirei essa pergunta agora da cabeça. Hein? Não. Na verdade, assim, o que fica muito nítido é assim, você está triste, você vai tocar as músicas diferentes. Vamos lá, dá um exemplo. Você está triste, você vem aqui... Não, assim, o que eu quero dizer é assim, pega uma valsa do... Já é uma música naturalmente melancólica. Qual que foi essa? Chama Valsa do Adeus, do Chopin. Agora, se você estiver triste, você pode... Qual que foi? É a mesma. Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você toca mais tristemente, né? Gostou do advérbio de modo? Uma música triste quando você está mais triste, você toca mais alegremente. Uma música quando você está mais alegre.
Quando você está tenso, você tem a tendência de tocar mais rápido, você começa a acelerar mais. A mesma música você toca sim, em ritmos em diferentes. ritmos diferentes, né? Ou com nuances diferentes, né? Então, assim, mas assim, eu particularmente, eu não tenho essa coisa de essa música, aquela, não sei o que lá, não sei o que lá, porque putz, eu acho que é tanta música que vem na cabeça que aí você fica assim. Agora, por exemplo, algumas, principalmente ópera, né? Eu ainda vou cantar uma ópera. Ah, viu? é? Opa. Principalmente Cantar o Barbeiro de que... Sevilha, meu Opa. sonho de consumo. É mesmo? Opa. Oh. Não tem como você não ficar... Isso aí dá uma levantada. Dar uma levantada no astral. Agora, quando eu vejo uma ópera aqui, principalmente aquelas que retratam o sofrimento feminino, tipo, assisti agora a Madame Butterfly, que é aquela coisa sofrida, você fala, putz, aí não vai falar que te deprime, né? Mas assim, que te baqueia, né? Inclusive eu sou um chorão e assumido. Mas aí você vem aqui e fala, vou chorar aqui no piano, vai essa de Chopin. Mais ou menos, não muito não. E qual que te dá uma levantada? Vamos lá. Várias, né? Várias. Para levantar é fácil, porque... mas de maneira geral, as mais alegres, né? Vamos lá. Então assim, aí você vai lá, toca um negócio mais alegre e já te dá uma melhorada. E pra gente sair feliz daqui, começar bem a semana, qual que você quer deixar de mensagem final aí? Não precisa falar nada, só toca. Vamos ver. Uma mensagem final? Você escolhe. A que você quiser. Mas de preferência que a gente saia feliz. Vamos lá. Escolhe com carinho aí. Vamos ver. Vou dizer uma que a gente saia leve. Isso, boa. Gostei. Leve. Para alegar a semana de todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Poxa, que delícia de conversa. Obrigado Muito bom. mesmo. Obrigado. Você só desculpa que aqui, se puxar aqui... Ó, eu fico a noite inteira Sai aqui. mais. Vai acabar a bateria da gravação aqui e vamos em frente. Mas maravilha. Pô, que espetáculo. Vamos falar outras vezes aqui. Eu ainda vou pedir para você falar comigo de algum texto bem específico aqui. Vamos lá, eu adoro medicina também. Eu fico aqui falando a noite inteira, mas a estrela era você. Eu só fiz as perguntas aqui e você que... Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, Tá obrigado por aceitar. Bom. Muito obrigado. Filho de 4 meses, parabéns. Obrigado.
Eu que agradeço Olha, o convite. aceitou conversar comigo aqui num período noturno. Eu sei que não é fácil, eu tenho 3 pequenas lá em casa, sobrecarreguei a esposa. Obrigado por aceitar. Pessoal, acompanhe a gente, se inscrevam no canal, acompanhem o Alexandre. Poxa, que banho de cultura que a gente tomou agora. Eu, pelo menos, para mim, aprendi muito. E é um dos objetivos aqui desse canal, né? Falar com pessoas interessantes e que nos acrescentem, e isso com certeza foi cumprido hoje. Obrigado de coração. Valeu, até mais aí. Um abraço.